Se tem uma história que é marcada por catástrofe e renascimento, é a da literatura alemã. E é nessa jornada, que é super dramática e turbulenta, que a gente vai mergulhar hoje. A gente pensa, o que define a literatura de uma nação? A política? A geografia? Para muitas culturas a resposta parece óbvia. Mas quando o assunto é a literatura alemã, aí a coisa muda de figura. É um quebra-cabeça único, fascinante mesmo. E a chave para esse quebra-cabeça está aqui. O historiador Otto Maria Carpeicho, ele define de um jeito muito bom. É uma literatura que não se prende a fronteiras políticas, sabe? O que une tudo é a língua. Por isso, a história dela é tanto sobre contar histórias, claro, mas também sobre uma busca constante por identidade. Bom, para entender essa jornada de mais de 1000 anos de luta e criação, a gente vai passar por alguns pontos principais. Vamos dar uma olhada no que vem por aí. Uma literatura sem fronteiras. Vamos falar de cavaleiros e místicos, depois da Reforma e da Ruína, a Era dos Gênios, o período de Marx até o Muro e, por fim, como essa história continua até hoje. Então, vamos começar com o básico, com a ideia fundamental que faz essa literatura ser tão diferente. Olha só que interessante, a gente está falando de uma literatura que é da língua, não do país. Isso quer dizer que ela abraça escritores da Áustria, da Suíça, da Alsácia e vai além. Pega até enclaves de língua alemã como Praga, que nos deu gênios como Rilke e Kafka. É um mapa cultural muito, mas muito maior que o mapa político. Ok, agora a gente viaja no tempo. Vamos lá para a Era Medieval, que é onde as primeiras grandes tensões artísticas começam a aparecer. E aqui a gente tem o grande dilema da época, um conflito que define a arte desse período. De um lado, o amor místico, cristão, uma busca espiritual. Do outro a gente tem o amor carnal, a paixão avassaladora, com todas as suas consequências trágicas. O grande exemplo disso? A história imortal de Tristão e Isolda. É exatamente esse o embate. E agora entramos num ciclo que vai se repetir bastante nessa história, o ciclo de catástrofe e reinvenção. E o primeiro grande baque começa com uma reviravolta religiosa gigantesca. Pensa só nessa sequência. Primeiro, em 1517, vem a Reforma de Martinho Lutero. Isso foi crucial para padronizar a língua alemã, mas também criou uma divisão social profunda. Logo depois, a Guerra dos 30 Anos simplesmente devasta tudo. A população diminui, a cultura se estilhaça e o resultado? Por volta de 1700, a Alemanha entra no que é chamado de o Grande Silêncio. É literalmente um vazio, uma nação que ficou sem voz. E o que nasce de uma devastação dessas? Uma mentalidade muito particular, a chamada mentalidade barroca. Imagina viver num mundo de palhaços grotescos e, ao mesmo tempo, danças de corte super solenes. Um povo que era vítima de guerra, de peste, de caça às bruxas. A sensação era de opressão, de uma vida perigosa, instável. Por isso, essa mentalidade era uma mistura de tudo. Piedosa e maquiavélica, brutal e lasciva, uma contradição ambulante, nascida do puro caos. Mas como a gente falou, é um ciclo. E daquele silêncio todo, a literatura alemã não só voltou, ela renasceu e atingiu um pico de criatividade que, sinceramente, não tinha precedentes. Esse foi o momento do classicismo de Weimar, de um movimento super intenso, o Sturm und Drang, que significa algo como tempestade e ímpeto. Saíram os gigantes que iriam definir a cultura alemã. A gente está falando de Goethe e Schiller. Eles não só buscaram a perfeição artística, eles literalmente colocaram a literatura alemã no mapa do mundo. Mas tem uma observação muito boa aqui. Dizem que o poeta nacional dos alemães não é Goethe, e sim Schiller. E por quê? Porque Goethe se tornou uma figura universal, um poeta do mundo. Já Schiller, ele tinha um foco apaixonado na ideia de liberdade. E foi isso que conversou direto com o coração da identidade nacional alemã da época. Beleza, agora a gente avança para a Era Moderna. E aqui, aquele ciclo de catástrofe e criação, ele acelera, e acelera muito. Depois de Goethe, a coisa muda de novo. E aí surge Nietzsche, que é visto como o terceiro grande fenômeno europeu da literatura alemã. Ele veio para anunciar uma era de questionamento radical. Pensa bem, é a época em que pensadores como Marx estão virando a filosofia de cabeça para baixo e Nietzsche está desafiando toda a base da moralidade. É aqui que os alicerces do século XX foram construídos. E dessa ebulição toda nasce o expressionismo, mais ou menos entre 1910 e 1914. A descrição no movimento é perfeita. É o momento em que a alma vomitou.
O mais impressionante é que esse movimento super cru, super emocional, não foi uma reação à Primeira Guerra. Foi um grito profético, quase uma premonição da catástrofe que estava vindo. E aqui a gente vê um contraste que é brutal. De um lado, nos anos 20, a gente tem a Renascença de Weimar. Foi um dos períodos mais férteis da história alemã. Uma explosão de arte de vanguarda, o teatro de Brecht, o cinema, a arquitetura da Bauhaus, um florescimento incrível. E do outro, a cesura nazista, uma interrupção forçada, o fim da liberdade. Escritores foram exilados, silenciados, a cultura foi sincronizada com a ideologia nazista. É uma ruptura total que, mais uma vez, forçou a literatura a se reinventar do zero. Depois de 1945, o que surge é uma literatura dividida. E o símbolo máximo disso, claro, é o Muro de Berlim. Ele não era só um muro de concreto, era a manifestação física de uma barreira ideológica que cortava a cultura alemã ao meio. A história passa a ser a de duas Alemanhas, duas literaturas, uma do leste e uma do oeste, cada uma tentando lidar com o passado e se definindo em oposição à outra. E com isso a gente chega, finalmente, na era contemporânea. O momento em que essa narrativa, claro, continua a se desenrolar. Mesmo depois da queda do muro, o que a gente vê é que a literatura alemã continua com a sua missão histórica. Os escritores insistem nesse diálogo entre cidadãos que vêm de mundos ideológicos diferentes. O engajamento político continua forte. Aquela tensão entre o indivíduo e o Estado continua sendo um tema central. E aquela outra Alemanha, a Alemanha dos sonhos, da utopia, da literatura, ela sobrevive. O que nos leva a essa pergunta final. Para uma literatura que foi forjada na catástrofe, que está sempre se reinventando, qual vai ser o próximo capítulo? E essa questão resume bem o ponto central de toda essa nossa conversa. A literatura alemã não é só sobre livros. É uma história de resiliência, uma busca que não para, uma busca por sentido num mundo que está sempre em ruptura.